Mira qué bello día que está naciendo. Mira qué bello día que está naciendo. Eu vou começar pedindo licença para ler um trecho do livro do Emanuele, que me despertou muitas coisas e que eu consegui abrir espaço de conversa sobre a temática da minha pesquisa, mas assim, com outras coisas também. Os sótãos, assim como os porões, são cemitérios das coisas de casa, espaços de espera por uma ressurreição improvável, espaços de reclusão onde quase todos os objetos cumprem uma pena tão longa quanto uma prisão perpétua. Na topografia doméstica, no entanto, o exato oposto dos sótãos são os armários. Não só tudo o que eles guardam é regularmente retirado, mas dentro deles ficam aquelas partes da casa que são móveis, especialmente destinadas para encarar o espaço não doméstico, as roupas. As roupas são canoas, barcos, motorhomes, que não precisam de rodas, porque aderem ao nosso corpo e que usamos para viver no mundo. Graças a elas, a casa não termina ali onde as paredes estão. Ela se estende em um tipo de extraterritorialidade móvel, que acompanha com uma precisão ilimitada cada um dos mínimos movimentos do nosso corpo. Graças a elas, no fundo, nunca saímos de casa. Nós as carregamos conosco e as transformamos em um tipo de segunda pele. Ao longo da leitura das palavras de Emanuele, nossa mente viaja em recordações, memórias, lugares, cheiros e sensações de casas, no plural e com muitas aspas. Principalmente quando em seu texto as relações se sobrepõem à forma, quando a ideia de casa se dissolve nos gestos de fazer casa, e quando Kotia nos provoca em imagens como a de um vulcão inverso. Eu preparei esse breve texto com a intenção de realizar um convite para suspendermos a palavra casa por alguns instantes e adentrarmos em outros sentidos dados por outras palavras, por outros lugares, por outras experiências e por outros mundos, mais distantes das raízes da filosofia grega e do pensamento eurocêntrico e mais aterradas em outros territórios. Acho que é um modo em que posso contribuir nessa roda de conversa, recordando algumas experiências de campo e principalmente em um dos momentos que participei de uma construção de uma casa junto aos moradores da aldeia de Cauatum, no território Mecranoti, um dos 5 territórios do povo Mebengocré. Um campo que desagou uma dissertação na arquitetura, já com os 2 pés na antropologia, e me guiou para outros caminhos junto às Mebengocré. São conhecidos também como Kayapó, um povo falante de uma língua de um dos 2 troncos linguísticos do Brasil, o tronco Macro-G, no qual fazem parte 9 famílias linguísticas e 21 línguas distintas de 21 povos. Vivem em um território com 5 terras indígenas demarcadas entre o Pará e o Mato Grosso. São mobilizadores não apenas de dezenas de pesquisas realizadas por antropólogos, antropólogas e pesquisadores que abordaram questões e interesses instigados por suas complexas sociedades, mas também já estiveram à frente de gestos de adiamento de fins de mundo e seguem com um relevante protagonismo em manifestações políticas. Bom, na minha tortuosa caminhada acadêmica entre design, arquitetura, antropologia, busquei me avizinhar às mulheres, não apenas das autoras, mas das narrativas que se distanciam das casas dos guerreiros, da casa dos homens, do lugar de importância masculina. Ao longo dos campos, realizei entre elas, fui tomada pela força dos ambientes femininos, dos lugares familiares, escuros, frescos e complexos, lugares fundamentais no processo de construção da pessoa nessa sociedade, onde a busca da beleza move o cotidiano dos cuidados e preparos de seus corpos em um constante ritual de produção de um modo de ser Mebengocré. Esses lugares, erguidos no pátio central, para serem os ambientes íntimos de cada família, são chamados de Ki-Cré, buraco do fogo, onde Ki é fogo e Cré
é buraco. Uma referência direta à pequena fogueira do espaço interno central, estruturada por pedras e brasas que cumpre a função de aquecer o ambiente nas noites frias da floresta amazônica, de espantar os insetos e piuns e preparar pequenos alimentos em todas as manhãs. Quicré é como se referem às suas moradas, mas também é a palavra utilizada para família. As pessoas pertencem a seus quicrés, casas e parentes. O que é uma fogueira móvel, mutável, transeunte pela casa. O que é do domínio das mulheres. São elas que guiam as brasas com varas, separam as pedras quentes e tomam conta de mantê-lo aceso ao longo das festas ou dentro de suas moradas. O fogo mobiliza um estado de arquitetura, mas também um modo de relação dentro deste lugar, como Emanuele também fala no seu livro. Erguer paredes em torno de um fogo ou criar um buraco onde este fogo possa estar abrigado é o gesto construtivo Mebengocré, que percorre técnicas de amarrações em um processo possibilitador de um lugar, enquanto um meio protetor que abriga corpos consanguíneos, um espaço de troca e resguardo, de uma comunhão de pessoas e objetos. São tecidos e tramados por diversas mãos habilidosas em processos intensos de dias de coleta e construção. Como grandes cestos, guardam coisas próprias, como seus alimentos, adornos e as riquezas específicas de cada família. Eu busco levar a sério esta expressão buraco do fogo para a gente pensar aqui juntos, para pensar de forma comparativa a nossa experiência de casa, talvez por entender a ausência deste sentido de fogo na nossa concepção urbana. Na palavra casa, não encontramos o sentido de fogo de primeira. No entanto, a palavra lar nos leva a outra raiz deste ambiente, que faz referência à pedra da lareira, uma pedra sólida, rígida e pesada, que estabiliza o lugar do fogo dentro da morada. Gottfried Semper, um arquiteto do século XIX, afirma que a lareira é o elemento primordial para uma situação de arquitetura. Seria a partir do fogo que viria a necessidade da criação de um invólucro lateral e de uma cobertura para manter o ambiente quente e a chama acesa. Pode ser um pouco óbvio e redundante isso, mas é curioso encontrarmos na formulação de duas palavras com raízes tão distantes o mesmo elemento como agente. Mas enquanto em Quicré temos a mobilidade e a potência da transmutação e do efêmero, no lar transparece os aspectos da solidez e da permanência rígida. Quando pensamos nos processos construtivos do lar, sua construção é impulsionada por uma ideia de projeto, com desenhos e modelos reduzidos de casa. Já no Quicré, partimos de um traço realizado com um facão no chão de terra da aldeia e uma memória corporal de construção tecida durante os anos de vida na prática de proteger pequenas fogueiras. O Quicré, do povo Mebengocré, são feitos por passos, palmas e braços esticados que marcam distâncias, por nós atados que erguem estruturas, pelos conhecimentos passados de pai para filha, de mãe para filha. São coberturas tecidas pelas folhas das palmeiras que só as mulheres sabem como retirar e como carregar. Só as mulheres Mebengocré. Afirmo com a maior tranquilidade que essa foi uma das tarefas mais árduas que o meu corpo já realizou. Carregar sobre a cabeça essas pesadas trouxas com 20 ou 25 folhas durante cerca de 50 minutos, tentando acompanhar os passos largos e ágeis das minhas amigas de Cauatum, foi uma experiência que me proporcionou a noção corporal de nossas distâncias. Quando soltei sobre o solo as folhas, tive a sensação de flutuar. E todas riram durante algum tempo da minha cara de exausta, me caçoando Kubenire Toit, que seria mais ou menos menina branca forte, né? Só que não, eu nem um pouco. Fazer os quicrés é um processo que envolve, se não todos, grande parte dos moradores e parentes de uma aldeia. Um processo coletivo que constrói os corpos de suas moradas, mas que tece gradativamente seus próprios corpos, produzindo parentes, nutrindo suas experiências, sobre um conhecimento, uma prática e um território. Um útero, como menciona Vanessa Lee. Essa imagem nos mobiliza a pensar na possibilidade desse ambiente enquanto um lugar de nutrição, proteção e fabricação de corpos
por meio das relações e dos processos que envolvem o amadurecimento, a velhice, a doença, o nascimento de crianças, a gestação e todos os processos de uma vida. É na beira do que frequentemente as mães pintam os corpos de seus filhos com a tinta de genipapo, conduzido por finas hastes de bambu sobre as peles, em um lento e periódico processo de embelezar e endurecer as peles de seus parentes. Compõem tecidos gráficos com padrões desenhados por meio de traços que negociam a invisibilidade e a visibilidade de seus interiores, como suas próprias paredes das suas casas. Lux Vidal comenta que a pintura corporal tece sobre o corpo uma segunda pele constituída de padrões, que exprime simbolicamente a socialização do corpo e a transformação do mesmo. Um corpo nu é um corpo frágil, mole ou doente. Nestes períodos específicos, necessitam de resguardo e são os seus quikrés neste invólucro familiar que buscam a proteção de suas peles e de seus corpos. Entre o povo Mebengocré, as peles são chamadas de Ka, estão em constante manipulação, sobrepondo camadas, assim como seus nomes, derivados de seus quikrés, seus grafismos, suas miçangas e seus adornos. São camadas sobrepostas, somadas, adicionadas, assim como quando somam outras peles, como os Kuben-Ka, seus vestidos, traduzidos de maneira direta como peles de branco, outra camada. São camadas de relação, individuais e coletivas, que compõem experiências de moradas e experiências de corpos, em gestos de fazer mundo. Recontar isso para vocês me leva a pensar mais uma vez nessas histórias e refazer algumas perguntas junto a Emanuele. Tomando como ponte teórica a ideia, de segunda pele, elaborada entre os Mebengocré, por Terence Turner e Lux Vidal, teci a ideia de que os quikrés poderiam ser, assim, terceiras peles. Acho que foi até uma coisa que Kotia gostou de um pequeno artigo meu há um tempo, e que por isso que acabei vindo parar aqui, pelo convite da Ana, da Madá. Mas hoje confesso que não sei se seria de fato necessário ou possível enumerar as peles. Acho que entre os Mebengocré em específico e outros muitos povos indígenas, poderíamos nos perder na possibilidade de camadas, peles e pulsões de ser, de modo coletivo e individual, como casa e como corpo. Mas pensando agora com os escritos de Kotia, será que para nós as casas podem ser peles? Será que podemos perseguir essa experiência de morada? Concluo, então, trazendo mais uma citação de Emanuele, uma ideia fagulha deste livro Fogueira Vermelha. Deveríamos aprender a abominar a ideia de morar em uma única casa e deveríamos mudar de casas como trocamos de roupas, entrar cada um nas casas de outros, um pouco como se vestem as roupas dos outros. No fundo, a casa do futuro deveria se parecer com um tipo de extensão e radicalização da lógica incorporada pelas estadias temporárias. E como Emanuele sugere, deveríamos continuar pensando o mundo em relação, em um fluxo contínuo de matéria, onde o fogo está em tudo que vive e que cada experiência é uma forma de cozinhar e deixar-se cozinhar pelo mundo. E talvez aprender a construir casas nas quais não sabemos mais se somos seres humanos, canários, gatos ou plantas. Obrigada. Mira que belo dia que está nascendo. 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 Nem todos os dias são belos, não. Nem todos os dias são belos. Nem todos os dias são belos, não. Nem todos os dias são belos. Por isso, mira que belo dia que está nascendo.